Glória a Deus nas alturas. Meus queridos e amados irmãos, eu quero, nesta feliz oportunidade, externar a minha gratidão ao Deus do meu louvor, ao El Shaddai, e desta feita também estender essa gratidão, a nossa gratidão aos nossos companheiros, né? A cada comentarista, a cada internauta, a cada ouvinte, né, da palavra de Deus, ao nosso irmão e amigo, ao nosso redator de plantão, Edgar Melo. Amém? A quem vai nosso abraço, sob nossa estima e considerações. Meus queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos em mais um episódio, né, da leitura diária, desta feita para meditar na lição que vai ser estudada no próximo domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. O textuário da lição nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática, meus queridos e amados irmãos, nos diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. No comentário, né, da leitura diária, no qual nós já vamos estar trazendo nosso comentário, nossas considerações, né? Na segunda-feira foi abordado o seguinte tema: cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Atos, capítulo de número 4, do versículo 7 ao 9. Na terça-feira, cheio do Espírito como resultado da oração. Atos, capítulo 4, versículo de número 31. Quarta-feira, Atos, capítulo 7, versículo 55, com o seguinte tema: cheio do Espírito como indicador da vida na plenitude do Espírito. Na quinta-feira, ainda Atos, capítulo 13, versículo 52, a alegria é um sinal de vida cheia do Espírito Santo. Ainda no comentário diário, na sexta-feira, Gálatas, capítulo 5, versículos de número 16 a 18. Viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. E no dia de sábado, né, o nosso tema está em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16, que fala características de quem vive a plenitude do Espírito. Amém, meus irmãos? Eu quero já estar lendo o tema, o versículo base, desculpe, que está, né, em Atos, desculpe, vou retificar novamente, Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. Esse é o tema, né, do dia de hoje, sábado 27 de fevereiro de 2021, né? Que nos diz a seguinte expressão: a palavra de Cristo, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus, né? O assunto vai falar de qualidade. Quando nós falamos de características, né, vamos estar falando de qualidades inerentes, né, a pessoas que vivem a plenitude do Espírito. Nós já na lição, ao lermos a lição, meditarmos na lição, nós vemos, né, nós vimos que existe uma diferença que o nosso comentarista fez questão de distinguir
essa questão do ser cheio do Espírito, né? Ele distingue lá da questão do batismo com o Espírito Santo, da experiência da glória a Deus, do batismo com o Espírito Santo, da experiência da salvação, né? São distintos, e essa conotação do ser cheio no Espírito como é uma ênfase, a plenitude do Espírito na vida daqueles que seguem a Jesus, né? Diz o texto áureo, desculpe meus amados irmãos, e diz a verdade prática da lição. Ser cheio do Espírito pode ser referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida, né, plena no Espírito. E na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar dessas características de quem vive a plenitude do Espírito. Ele diz assim: a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação, com graças em vosso coração. Glória a Deus. A ênfase maior aqui para o andar, né, para viver essa plenitude na dispensação do Espírito, vai falar de algo muito importante, né? Quando essas características vai trazer para nós esse assunto tão importante que o comentário do dia de sábado nos traz, as características de quem vive a plenitude do Espírito. Observe que na introdução da lição, o comentarista ele fez um comentário, o tempo é bem pouquinho, mas a gente vai tentar ser bem sucinto. Ele diz aqui, ó: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, né? Aí o nosso comentarista ele diz isso, já estudamos na lição de número 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito, né? E vamos analisar, é isso que o nosso traz para nós, essa parte da teologia pentecostal. Glória ao nome de Jesus, né? Ele diz de algumas características que exatamente o apóstolo Paulo ele vem falar aos irmãos da igreja de Colossos, né? Que é cânticos espirituais, salmo, admoestações, né? Cantando hinos espirituais e dando graça a Deus em nossos corações. Eu quero ler ainda, para colaborar com esse texto, Efésios, capítulo 5, versículo de número 19, que nos diz a seguinte expressão: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, né? Quem vive essa plenitude manifesta em si essas características. E é claro que nós não podemos esquecer de alguns critérios que são indispensáveis na vida de quem vive essa plenitude, né? Aí nós temos aqui o apego à palavra de Deus e o hábito da oração são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde os primórdios da igreja, pois Deus, né, fala por meio delas. Glória ao nome de Jesus, né? Aí nós temos aqui as marcas, né, o amor à palavra, o apego ao jejum, a leitura bíblica, a oração.
são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde os princípios, né? Desde os primórdios, nós observamos isso, né? Na vida daqueles que têm vivenciado a plenitude do Espírito para as suas vidas. E Paulo, ele fala dessas características tanto na igreja em Colosso como na igreja em Efésios, e também ele faz citação desse mesmo assunto à igreja em Corinto, né? Quando ele fala no capítulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 26, quando ele fala da questão da organização, porque é claro que você viver a plenitude do Espírito, né? Viver esse fervor espiritual também fala de moderação, fala de temperança, fala de edificação, fala de crescimento, né? E é claro que tem que ter ordem para que possa haver o crescimento. Aí Paulo, no capítulo de número 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele fala assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntardes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. É claro que quando nós falamos de edificação, nós entendemos à luz da palavra o sentido de crescimento, né? Para que haja o crescimento, para que haja edificação, tem que haver a organização, a ordem. Por isso nós estamos falando, né, de algo tão importante na vida de quem vive esse fervor espiritual. Tem que haver humildade na vida, tem que haver amor acima de tudo e a submissão. São essas três, né, características fundamentais na vida de quem vive o fervor espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, né? Paulo, ele cita esse assunto à igreja em Éfeso, distinguindo, né, da experiência do batismo com o Espírito Santo, quando ele faz questão de distinguir, né, esse fervor espiritual, esse ser cheio do Espírito aqui, enchei-vos do Espírito aqui, né? Já havia acontecido o batismo na vida dos apóstolos, e ele está se referindo aqui a viver essa plenitude, viver essa ênfase espiritual na vida de todo crente, que é o que Deus espera na vida de cada um de nós. Então nós temos salmos, né? Como está é, na em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós temos a palavra, né? Nós temos a oração, nós temos os cânticos, né? Então é importante que o crente, que o servo de Deus, que os servos do Senhor Jesus, ele atente para o ensinamento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero só repetir aqui o que está no capítulo 3 da carta aos Colossenses, que é o tema da leitura diária no nosso sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, que ele diz assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. É uma honra para nós, né, viver essa plenitude, né, viver esse fervor espiritual que Deus tem reservado para nós com modéstia, né, com temor, com amor, né, acima de tudo, com humildade, né, e com certeza Deus, ele vai nos ajudar. Amém, meus irmãos? Então que Deus, ele continue abençoando cada um dos amados irmãos, que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos em nossas vidas, né? E que nós possamos, né, viver esse fervor espiritual. Não aquela coisa aparente, não aquele fogo de palha, né? Não aquela coisa que é referente às folhagens, que fala de aparência, mas aquilo que vem de dentro de nós, que é norteado pelo amor, pela humildade, né? Pela simplicidade, viver em servir
Há uma dasta popular que diz assim: aquele que não vive para servir, ele também não serve para viver. Que seja a nossa filosofia, né? Que seja o nosso padrão de vida como servo de Deus, como assembleano que somos, né? Viver esse verdadeiro pentecostalismo requer de mim e de você uma vida, né, de fervor espiritual. Então que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando cada um de nós, né? Até um próximo comentário do nosso leitura diária. Espero ter colaborado, né, para o vosso ensinamento no próximo domingo, dia 28. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vós. Um abraço do seu irmão em Cristo, Jorge Araújo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.